Mais o Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre a importância do acompanhamento multidisciplinar na gestação. E para estar falando um pouquinho desse assunto aqui comigo hoje, estou com a Thalita Freitas, ela que é técnica em enfermagem e doula. Também estou aqui com a Aline Ferreira, doula e educadora perinatal. Também estou aqui com a minha xará, gente. Estou com a Nath Maeschi, personal da saúde da mulher, especializada em exercícios seguros na gestação e no pós-parto. Meninas, gratidão por vocês estarem aqui no podcast, por falarmos, né, sobre essa roda, da importância das especialistas aqui com a mulher durante a gestação. E para a gente estar iniciando, gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, um pouquinho do trabalho de vocês. Para a gente iniciar, Thalita, você pode começar a falar um pouquinho de você. Ok. Gente, meu nome é Thalita, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou técnica de enfermagem, doula e educadora perinatal, formada, há 16 anos que eu atuo na área da enfermagem, como doula desde 2019. Então, também sou mãe de 2 meninos, o Felipe e o Gabriel. Então, eu já passei por esse momento, do gestar e parir, e hoje eu sou suporte, sou acolhimento para outras mulheres e famílias que chegam até a mim nesse período tão maravilhoso que é a chegada de um filho, né? Sim. E eu sou muito feliz por isso, realizada, e estou muito agradecida por ter esse momento aqui, essa abertura para a gente falar um pouco mais sobre a nossa profissão e o quanto ela impacta as vidas, né? Trazendo Sim. essa experiência mais positiva e feliz aí dessa jornada. Obrigado, tá? Aline, se apresente, pessoal Olá, de casa. é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, uma honra, amo falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu sou doula e educadora perinatal há 3 anos, atuante aí acompanhando famílias, já acompanhei mais de 70 famílias. Caramba. Nesse período, com informação, apoio físico, emocional. Anteriormente, eu era só DM, fiz administração, então trabalhei aí na parte administrativa de algumas empresas e nos últimos 10 anos em escola, que foi onde acendeu mais ainda a chama de ir atrás desse sonho, um sonho de menina. Sempre gostei de grávida, então sempre acompanhei as amigas, fazia os chás de bebês delas, e para mim sempre foi muito gostoso, mas só há 3 anos atrás, na escola, que me incentivaram a ir atrás dessa formação e começar a atuar. Sou mãe da Yeshuane, uma princesa de 6 anos, que é uma mini doula. Já tá aprendendo com a mãe, né? Já tá aprendendo comigo e participa aí de vários eventos e acompanha algumas famílias aí comigo. Legal. Nath, se apresente pro pessoal de casa. Oi, gente, eu sou a Natália. Nath diferente da Nath, mas também Natália, obrigada pelo convite. Eu sou profissional de educação física, como alguns conhecem, personal trainer. Mas eu sou especializada em exercícios seguros na gestação e no pós-parto. Um pouco diferente, mas é um pouco mais nichado, um olhar diferenciado. Até porque, como as meninas aqui, não parece, mas eu também sou mãe. Mãe de 2. Eu tenho um menino de 6 anos, o Luca, e a Maria Fernanda, de 4 anos. E esse universo da maternidade só apareceu pra mim depois de passar pelas 2 gestações, e eu caí em muitos mitos na minha vez de ser mãe. Então, hoje eu consigo ajudar as minhas meninas tanto com exercício quanto no realmente o que é real, o que é importante e as informações que de fato são verídicas. Porque olha, esse mundo, Nath, tá cheio de mitos, viu? Principalmente as redes sociais, né? Que é o que mais tem jogado aí mitos para muitas mulheres. E as mulheres se comparam muito, né? Sim, então, o tempo todo. Acho que principalmente nessa parte, né, que é mais delicada da gestação. Pra gente iniciar, eu gostaria de saber de vocês por que vocês escolheram essa profissão que vocês
têm hoje, que vocês fazem hoje. Gostaria de saber de você, Thalita, por que que você escolheu essa profissão de técnica de enfermagem e hoje também como doula? Ótimo. Bom, eu brinco que eu fui escolhida e depois eu escolhi, né? Deus, da minha primeira experiência ali na área hospitalar, eu já fui para centro de parto. Me escolheram para estar dentro, falou, seu jeitinho combina. E assim foi. Tentei sair de algumas maneiras dessa área, gostava muito da parte cirúrgica, fiz instrumentação cirúrgica e tudo, mas sempre acabava voltando para a obstetrícia. E até um dia eu falei, não, já entendi que a obstetrícia é a minha sina. E Deus, de todo esse processo, né, eu brinco que é meu processo de metamorfose, de descoberta aí dentro da área profissional, eu me descobri, né, e saí desse casulo, desse monte de dúvida, e encarei aí a obstetrícia como a área da minha vida. E quando eu entrei no hospital que eu estou atualmente, eu pude ver a atuação mesmo da doula, como é importante esse suporte à mulher, como a mulher fica vulnerável nesse momento e como é importante ter alguém ali para orientar, para estar do lado, para estender a mão, ter um olhar. Sim. Então, foi isso que me apaixonou e isso que fez eu procurar essa especialização, né? E isso agrega muito à minha função como técnica de enfermagem. Esse olhar mais humanizado, esse olhar mais atento às necessidades da mulher e não somente ali na teoria, na técnica mesmo, como a minha profissão em si. Legal. E você, Aline, como foi, né? Mudar totalmente, foi uma transição de carreira, né? Sim, foi um processo gostoso. Eu sempre, como eu falei, amei o universo de gestantes. Então, com 12 anos, eu falava que eu ia ter 5 filhos. Ainda tem tempo, amiga. Então, eu sempre gostei muito, assim, de a jovem passar no ponto de ônibus e ver gestante querer colocar a mão na barriga. E eu acredito muito no propósito, né? Na questão, nenhuma mulher engravida porque quis. Existe ali uma permissão de Deus, né? Uma vontade ali sendo estabelecida através daquela mulher. Então, a doulagem, eu tive doula na minha gestação, então eu conheci o trabalho delas, o papel delas, e dar esse suporte, trazer esse senso de propósito para as famílias é o que me motivou a ir atrás e a conhecer. Eu sou uma pessoa que valoriza muito conexões, então eu acho que a nossa vida é feita de conexões, e se conectar nesse momento onde a mulher está vulnerável, né, onde é muita informação, eu acho que eu posso fazer a diferença, então, desde o início, né? Sim. E trabalhando em escola, eu percebi que a primeira matrícula de uma criança é feita no ventre, né? Não é numa escola física, mas ela é feita ali no ventre, onde ela aprende tudo ali já com seus pais, com a fala, com os sentimentos. Nós sabemos que nossas emoções, elas geram sentimentos e geram hormônios em nós. Então, essa construção, esse aprendizado, ele começa desde o ventre. Então, Legal. ser essa fonte de informação, eu sempre dei aula na escola, na igreja, nas comunidades, trabalhei com jovens, então tudo isso foi meio que se formando. E, como não diferente da Thalita, a doulagem me encontrou. E fazer a doulagem e começar a acompanhar as famílias tem sido assim, foi um divisor de águas. Existe uma Aline antes e depois de ter feito essa escolha de investir em famílias por meio da doulagem. Legal. E você, Nath? Como que foi para você escolher, né, essa profissão que você tem hoje, principalmente ajudar aí mulheres, né? É fascinante como as meninas foram escolhidas. Eu falo que Deus me presenteou, porque eu era de aulas coletivas, então eu sou muito bagunceira. Eu dava aula de jump, de step, de ritmos, e sempre me vi naquele ambiente de aulas coletivas e gente, pessoas, e sempre quanto mais, melhor. Até que as meninas começaram a dar positivo na academia e me chamava, Nath, e aí? E aí o quê? O que eu posso fazer? Deu positivo. Não sei. Como você não sabe? Você é mãe. E realmente, eu falei, eu sou mãe de 2 e
não sabia. Foi aí que eu fui atrás dos cursos e comecei a me especializar no assunto. Porque na educação física, infelizmente, as pessoas não entendem que a gente precisa nichar. Né? Tem uma pessoa que quer emagrecer, mas tem uma pessoa que quer hipertrofiar, tem uma pessoa que é lesionada e tem as gestantes e as mães no pós-parto. E é um universo muito diferente, Nath, porque elas não estão ali buscando hipertrofia. A gente está buscando a saúde para a mãe e para o bebê, que é muito diferente. A gente fala que é um trinômio, é cuidar da placenta, da mãe e do bebê. Então foi aí que eu me especializei para cuidar de fato das mães. Legal. É tudo muito novo, né? Eu acho que principalmente como você teve também essa questão que você comentou no início do podcast, que você teve uma gestação conturbada, né? Você teve seus problemas e aí você viu uma necessidade de Total. ajudar essas mães, né? É muito diferente. Eu passei pelas 2 gestações sem saber que o exercício físico era importante. Meu primeiro filho estava na faculdade, então eu fazia as aulas práticas porque tem que fazer, porque senão não passa, né? Não passa. A minha menina foi na pandemia, então eu estava dando aquelas aulas online, mas eu não sabia se eu podia. Não tinha intencionalidade, Não né? tinha. Foi assim, eu descobri, eu já estava fazendo aquelas aulas, eu não sabia se podia. Até que as mães vieram me perguntar, e aí, eu posso? O que eu posso fazer? E tem muito disso hoje, né? Tudo da nossa área tem o que pode, o que não pode. E muitos falam, se movimenta, vai, faz, mas se você sabe se você é uma gestante que pode ou não fazer, Exato. porque também tem as suas restrições, né? Sim. Ô, Thalita, fala um pouquinho pra gente como o seu trabalho, né, de técnica de enfermagem, hoje ele pode contribuir também para o seu trabalho como doula. Eu acho que atribui muito, né? Uma coisa tá ligada por conta de ser mesmo na área da saúde. E o fato de 16 anos não é 16 dias, né? Então, assim, toda essa minha experiência me traz segurança de passar as orientações, de acompanhar essas famílias. Às vezes, de ter esse olhar um pouco mais crítico em certas ocasiões, né? Teve até um caso de uma paciente que começou a ter sinais de trabalho de parto prematuro. Eu conversei com ela durante o dia. Na manhã, expliquei que poderia ser um trabalho de parto prematuro, que se fosse, eles iam internar ela e que ia dar a sequência com tal medicação ia ser assim, assim. E quando ela foi, e à tarde eu perguntei, e aí, você foi no médico, não foi, como que tá? E ela respondeu, me internaram, e o médico falou exatamente o que você disse. Então, eu acredito que isso traga muito mais segurança para as famílias, né? Confiança e a tranquilidade que esse momento precisa e merece ter. Sim. Ô, Aline, fala pra gente um pouquinho sobre o seu papel, né, como doula ali do Girante Gerenciação, o que uma doula faz, né, porque muitas pessoas podem não conhecer, assim como Sim. eu, agora que eu tô conhecendo totalmente esse mundo, né, então fala pra gente um pouquinho como que é seu trabalho, qual a importância também de ter uma doula, quando se inicia, que a mulher descobre a gravidez, já pode ter uma doula, como que é todo esse processo? Perfeito, Nath. Eu acredito que eu falo todos os dias para alguém o que é uma doula. Isso é ainda muito novo aqui no Brasil, né? Estamos ganhando espaço e sendo aí reconhecida, lidando como uma profissão, né? Tirando esse olhar de voluntariado ou de ajuda. Lógico, a doulagem é uma vocação, mas não deixa de ser uma profissão, né? E a doula, ela é a profissional escolhida pela família. Eu gosto de trabalhar na pré-concepção, né? Então, já ajudar essas famílias desde a pré-concepção. Mas, normalmente, é mais comum elas contratarem quando recebem o positivo, né? E qual que é o nosso papel? Né? Prestar suporte físico, emocional, psicológico e principalmente de informação. Então, hoje a gente tem... As gestantes chegam até nós com as informações muito fragmentadas, né, de picada. E nosso papel é olhar para a individualidade dessa família, né, trazer as informações que são gerais, mas cada família, você precisa ter esse contato, essa assistência. Então, a doulagem é um serviço assistencial, cuidando daquela família na sua individualidade e filtrando as informações. Então, dando todo o suporte, fazendo uma ponte entre equipe médica e família,
né? Já foi comprovado pela Organização Mundial de Saúde os benefícios de ter uma doula, né? Na questão da redução de baixa autoestima da mãe, depressão Sim. pós-parto, em 50% ajuda na questão da amamentação. Reduz aí o índice de cesarianas também desnecessárias, né, com indicações não reais. Então, nós temos um papel, assim, crucial na vida das famílias, que normalmente elas só vão perceber, principalmente os maridos, após o parto. Ô, Aline, deixa eu te perguntar. Uma doula, ela consegue identificar se uma mãe tá ficando depressiva, se ela tem uma depressão pós-parto, se ela pode ter já na gestação? Sim. Isso é uma coisa que eu falo muito com as minhas gestantes, né? Porque para chegar numa depressão pós-parto, foram sinais negligenciados na gestação. Então, quando a gente percebe, o meu atendimento, normalmente ele é online, né? Os nossos encontros são online e eu tenho só um encontro presencial coletivo. Mas se eu já percebo essa mãe com alguns sintomas, um estresse fora do comum, a gente brinca que é uma TPM constante, é um choro, muita insegurança, eu sempre marco esse acompanhamento presencial para acolher essa família, tento procurar alguém da família para poder, olha, percebe, vamos passar com a psicólogo, né? Então, por isso até essa questão do acompanhamento multidisciplinar, porque um profissional complementa o outro. Sim. Então, é muito importante e é possível, sim, já identificar alguns sinais na gestação. Legal. Agora a Nath vai falar um pouquinho dos exercícios, né? Quando essa mãe deve começar a iniciar e fazer os exercícios? Se quando ela já descobre que ela está, né, na gestação, ela pode fazer exercício, não pode? Como que funciona, Nath? Nath, o certo de verdade é a gente começar antes do positivo, porque a mulher ela tem que preparar o corpo dela para uma gravidez. A gente tem que entender que quando a mãe engravida, não é só o bebê que está ali dentro do abdômen, né, que está sendo protegido, mas ela tem que desinflamar o corpo. Muitas mulheres não conseguem ter esse positivo porque o corpo é inflamado. Então, ela precisa treinar e mudar os hábitos alimentares dela antes de ter o positivo em mãos. Porque com o positivo em mãos, a gente vai ter que cuidar de outras coisas, outras questões. Talvez até mesmo de uma diabetes gestacional. Que pode ser por um descuido, uma falta de reeducação alimentar, falta de exercício físico. Então, o ideal é a mulher começar a treinar antes mesmo de gerar. Então, um dia eu quero ser mãe. Então, tá bom. Um dia você quer ser mãe? Vamos começar a treinar o hoje. Porque aí seu corpo vai começar a se preparar, porque as mudanças que tem no corpo na gestação é inúmeras. É fisiológico, vai acontecer em todas as mulheres. Mudanças cardiovasculares, respiratórias, estruturais, ela vai ter uma mudança de eixo, de equilíbrio, gravitacional. Então, assim, será que essa mulher vai suportar sem dor? Porque as pessoas, elas normalizam a dor na gestação. Só que é comum, não é normal. A gente fala até do escape de urina, né? Toda grávida vai ter escape de urina. Eu vejo vários vídeos. Mas não é normal, não é saudável. Pé inchado, né, Nath? É pé inchado. A gente pode diminuir até a questão dos pés inchados, das mãos inchadas, com exercício físico. Então, tá. A diabetes gestacional, ela pode ser da questão da alimentação e de falta de exercício da mulher? Pode. Algumas, na verdade, nunca tiveram nenhuma queixa na vida mesmo, só como mulher. E na gestação, se ela tiver hábitos, a gente fala assim, eu sei comer bem, mas será que a quantidade de carboidrato que você come é boa? Porque, infelizmente, no Brasil a gente tem o costume, né, de manhã, o pão com manteiga e o leite com Toddy. Não tem nenhuma proteína, então ela não vai ficar nutrida. Aí no almoço, o arroz, o feijão e a mistura e uma salada. É aquele um tomate e 2 folhas. Será que ela vai estar nutrida? Porque na gestação, a gente tem inúmeros eventos que acontecem e ainda no final as meninas, como estão presentes, vão até afirmar, elas têm uma queda de energia. E essa queda de energia é o ferro, é a B12, muitas têm que suplementar até endovenoso. E assim, aí ela treina, né? Chegou para mim no 3º trimestre com todas essas queixas, ela não vai render no treino. Então ela precisa se preparar desde antes de um positivo.
E se der o positivo, ela não estiver treinando, ela precisa começar. Mesmo que seja sedentária, ela precisa dar os primeiros passos. A gente não aprende a agachar com a barra nas costas. A gente aprende a sentar e levantar. Então, mesmo que ela nunca tenha tido contato com algum tipo de modalidade, ela pode começar. Mas não vai começar também com coisas extraordinárias, né? Tem que começar com algo mais fácil, né? Igual a musculação é fácil de adaptar. Agora, realmente, tem modalidades que é muito complexa. Não vai chegar já querendo competir, né? Mas o certo, assim, começar. Se você puder se planejar para começar a treinar antes da gestação, melhor. Mas se tá vendo agora, não começou a treinar, vamos lá. Ainda dá tempo, né? Vamos lá, Nath. Dá tempo, dá tempo. Então vou ter que começar a treinar. Dá tempo. Ah, legal. Ô, Thalita, olha, tem uma palavra aqui, gente, que eu falei, gente, onde existe isso, né? Que eu perguntei para as meninas, para mim era outra palavra. Mas eu queria saber de você quais técnicas, né, que você utiliza para aliviar a dor e o estresse das parturientes. Gente, vocês já ouviram falar dessa palavra? Eu não ouvi. Hoje é a primeira vez, hein? Bom, parturientes são as mães ali que estão para ganhar os seus bebês, né? As grávidas, as gestantes. É só a nomenclatura aí que muda. Sim. Bom, eu sempre falo para as minhas pacientes duas coisas. Eu sempre começo assim. Uma é que ninguém mais do que ela deve desejar o parto, né? Então, é ela que tem que querer o parto, a principal. E a gente auxilia ela dentro do caminho que ela escolher, que for mais saudável, que for mais fisiológico, enfim. Outra coisa é que o parto, né, além da alimentação, além do exercício físico, além de tudo isso que nós estamos falando aqui, o parto também começa aqui, No né? mental. No mental. E o preparo dessa mulher na gestação faz grande diferença lá no momento do parto, né? Falando de uma forma geral, o nosso acompanhamento do parto em si, o que a gente pode fazer ali para auxiliar as mães, não deixa de ser uma intervenção. Então, isso também, tudo que a gente vai fazer com a mulher também é uma intervenção e é tratada como uma forma individualizada. Sim. Mas, em geral, a gente utiliza muito de as massagens, a aromaterapia, os movimentos, posicionamento para ajudar ali no desenvolvimento do parto, né? E na evolução desse trabalho de parto. A música tem a parte ali também de visualização do ambiente, cuidar do ambiente, para que seja o mais confortável, tranquilo e acolhedor possível, né? E ter esse olhar mesmo voltado para a mulher, para as necessidades que ela apresentar ali naquele momento. Às vezes a gente não precisa fazer nada, às vezes só da gente olhar para ela e ela ver em nós, olha, tá tudo bem, você tá indo, né, bem, tá tudo certo, fica tranquila e concentra, isso também é uma grande ajuda. Sim. Nem sempre a gente precisa pôr a mão e fazer alguma coisa, não. Ô, Aline, e você? Como que a doula, né, também ela pode ajudar na questão de tomada de decisões difíceis, trazer essa consciência para a mãe? Seja, às vezes, de uma decisão de um parto, qual parto ela deve escolher, que hoje a gente sabe muito que as cesáreas cresceu muito e hoje vocês estão aqui para trazer mais essa conscientização da mulher ir para o parto normal, né, que a gente sabe que é muito melhor, mas às vezes acaba acontecendo da mãe não conseguir e aí ter que ir para uma cesárea. O que você pode falar? Como a doula ela pode ajudar a trazer consciência para essas decisões difíceis que ela tem que tomar durante a gestação? Sim, perfeito. Nós costumamos deixar muito claro desde o início do acompanhamento que a doula não toma nenhuma decisão para o casal. Então, nosso papel é trazer informações com base científica, informações verdadeiras para que eles possam tomar decisões conscientes. Então, esse é o nosso papel, é se filtrar. Então, por exemplo, escolha da maternidade. Nós vamos trazer dados. Olha, essa maternidade tem as estatísticas maiores de cesárea, que os profissionais não têm tanta liberdade de atuar, mas você vai decidir. Então, é muito importante a gente deixar essa questão muito leve, né? Estou te dando informação, mas você vai optar. Eu estou acompanhando uma família, inclusive, que eles optaram por X maternidade. Não é uma maternidade tão favorável para o parto normal.
Mas eu deixei claro para ela, você está segura de ir para lá? Se você está segura, eu estou com vocês. Porque esse é o principal. O casal, a família está seguro daquela decisão. Então, as nossas informações não são baseadas na minha experiência, no que eu penso, no que eu já vivi, no que eu acompanhei com a outra família. E isso é uma linha muito tênue, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque em cada maternidade, com cada família, vai ter uma experiência. Então, eu não posso associar isso. Então, nós trabalhamos muito com informações da literatura. A questão da obstetrícia se atualiza muito rápido. Então, sempre tem atualizações. Então, nós precisamos estar estudando constantemente para trazer informações seguras para que eles possam tomar decisões conscientes. E quando muda a via de parto, a gente deixa muito claro isso para a família, né? Não é sobre a via de parto, porque também tem isso. A doula é só para parto normal. A doula é só para quem tem um poder aquisitivo maior. Não. Doula é para aquela família que quer um acompanhamento, um apoio físico, emocional. Por quê? Nós estamos fora da situação, né? A família está totalmente ali envolvida. Então, a gente é um ponto de equilíbrio ali para eles. E traz uma consciência, Traz uma consciência, exato. Então, não é só, a doula não é só para parte normal, não é só para parte na banheira, com as luzes cheias de estrela, o teto, não. A doula é para quem quer um apoio, para quem quer informação de qualidade e personalizado. Então, mesmo que essa gestante vá para uma cesárea, né, por questões de risco, por uma emergência, ela não deixou de ser menos mãe, né? E foi o melhor para aquela família, foi o melhor para aquela mãe. Então, a gente também traz essa consciência para não gerar uma frustração, um desespero, um sentimento de incompetência. Então, esse também é o nosso papel, trazer essa tranquilidade. Tem mulheres, por exemplo, que têm diabetes gestacional, que às vezes precisa ir para uma cesárea mesmo, por conta de alguma insuficiência placentária, algum risco, e ali a gente continua ali para dar o suporte emocional para o pai, na hora de tomar a anestesia, né, nessa primeira hora com o bebê, deixar a mulher fazer, às vezes a mulher não consegue, a gente orienta e incentiva o pai a fazer esse contato pele a pele. Então, nós não somos dispensáveis, independente da via de parto. Legal. De nascimento desse bebê. Legal. Ô, Aline, e as mulheres, né, que têm essa opção de ir para a parte cesárea, elas também devem começar a treinar antes? Como que é o benefício da mulher que treina pós-parto, né, cesárea? A gente tem que lembrar que toda grávida é grávida, né? Começa por aí. Todas as mudanças que vai ter fisiologicamente que é o parto normal, vai conseguir também... Chamei de Aline? Chamou. Ai, gente, todo mundo se olhou. Eu falo, se eu trocar, Nath. A Nath. Então, vamos lá. As duas gestantes, aquela que quer um parto normal e aquela que quer um parto cesárea, elas vão ter as mesmas mudanças no corpo. As mudanças fisiológicas estão ali para todas. Então, ela vai ter as mudanças, né? Vai ter o acúmulo de gordura, ela vai ter a mudança fisiológica postural, os ombros vão ficar protusos para frente, o bumbum vai vir aquele glúteo de gaveta, que as meninas reclamam muito, né? Então, o que acontece? As alterações são as mesmas. Elas precisam entender que precisa fortalecer, preparar aquele corpo para a gravidez saudável, porque a diabetes gestacional não vai estar só para parto normal, vai estar para toda gestante, né? Uma intercorrência, igual a Aline falou, pode acontecer para quem quer normal e para quem quer cesárea. Então, a gente tem que fortalecer aquele corpo, porque o parto normal é uma maratona. A gente fala assim, que quem quer um parto normal tem que treinar, mesmo quem não quer. Porque na hora do parto não é só agachar e pariu. Senão se chamaria agachamento de parto, não um trabalho de parto, né? Senão as meninas não precisavam nem... senão as meninas não precisavam nem estar ali. Senão falava, agacha aí. E aí nasceu. Não é assim. O parto é uma maratona. Ela precisa estar preparada para aquilo. Dependendo da mulher, ela quer ficar em pé, ela quer andar. Será que ela tem resistência muscular para aquilo? Será que ela quer ficar de cócoras, quer agachar? Será que ela sabe entrar de cócoras? Ela sabe ficar agachada? Então, ela precisa treinar. Tá, isso parto normal. Agora, e quem quer cesárea? Ela precisa treinar para ter um fortalecimento do core, da musculatura, porque a reabilitação do corpo tem que acontecer. É uma cirurgia?
Mas ela vai passar pelas mudanças do pós-parto, ela vai continuar com o hormônio, ela vai continuar com a relaxina no corpo dela, ela vai continuar com as transformações no corpo dela. E se ela treina durante a gestação, além de evitar as doenças gestacionais, ela consegue ter um retorno mais tranquilo e diminuir a chance de depressão pós-parto. Que aí a gente pensa, aquela mulher que treina, ela libera hormônios. Se ela libera hormônios, a gente consegue ali diminuir aquelas chances, vamos falar assim, combater a depressão pós-parto. Porque ela precisa de hormônios. A mulher não se encontra mais naquele corpo. Sim, Né? Ela tá totalmente grávida, diferente, mas ela né? não se vê mais como mulher. Eu tenho alunas que falam assim, Nath, eu não consigo mais ter relação com meu marido. Olha como que chega, né? Então, assim, acaba que o casamento não fica saudável, ela não se sente bem. É igual a Aline falou, tem sinais. Isso é um sinal de que ela não tá se encontrando. Então, pode ser que no pós-parto piore, porque se ela não treinou, o corpo não vai voltar rápido. Ela vai ter aquele corpo, aquela musculatura flácida, os órgãos fora do lugar, e ela vai falar, quem sou eu? O que que é isso? Aumentou lá 20 quilos. E no pós-parto, a gente sabe que se ela ganhou 20 quilos, tá... O bebê nasce com 3 e pouquinho, aí tem o líquido, aí tem um aumento das mãos, mas o resto do peso é dela. Será que aquilo tudo que ela ganhou foi porque realmente era benéfico? Porque existe a poesia, né? Come agora, dorme agora, descansa agora. Falam que é licença poética para comer, mas a gente tem que tomar cuidado com essas licenças poéticas. Será que faz jus? Então, para ter um corpo mais funcional, precisa treinar independente da via de parto. Fora que é um momento que ela tem um olhar pra ela, né? É pra ela se cuidar, é ela se ver, e eu acho que é fundamental. É o único momento da mãe, né? E é saúde, né? O treino, ele é saúde mental, físico. A gente fala que é o único momento da mãe que, se for ver, é o enxoval pro bebê, a casa vai ser moldada pro bebê, vai ter um quartinho pro bebê. E o que ela faz pra ela? Ela compra a saída da maternidade pro bebê, e pra ela é um pijama. Ou aquela calcinha, né? Pra poder se sentir bem no pós-parto. Mas dela mesmo... é o treino. Sim. Né? Eu não vou errar agora, tá, gente? Ô, Thalita, e quais são, assim, as maiores queixas, dúvidas e medos que essas gestantes, as mulheres que entram em contato com você, compartilham com você? Você pode falar alguma coisa pra gente sobre? A gente ouve muito, né? Vê muito... sobre a dor do parto, eu acho que é a primeira coisa. Depois, junto, vem laceração. Os medos, né? Os medos, né? Vem a laceração. Tem a questão, eu não vou dar conta, né? E, na verdade, é tudo, como a gente já falou, é tudo um preparo antes de acontecer, né? Nem sempre vai acontecer laceração, nem sempre vai doer ao ponto de você não conseguir se controlar. Cada mulher é uma, né? Cada gestação é única. Então, não é porque você teve uma laceração no primeiro que vai ter no segundo. Não é porque você teve um parto normal no primeiro que o seu segundo também vai ser parto normal. Então, é preparar a mulher na gestação para qualquer desfecho, né, de via de parto, como a Aline falou. E também esses medos com informação... a gente consegue deixar essa carga que a gente carrega mais leve. E tem a questão do pós-parto, né, que é a amamentação. Então, outra coisa também que é muito... eu tenho que amamentar, eu fico ali amamentando a todo custo, eu não tô aguentando, tô chorando. É comum, às vezes, ficar mais sensível? Mas não é normal, como aqui a Nath falou também, né? Tem várias questões. E deixa eu te perguntar, você falou que às vezes na primeira vez as mulheres podem ter tido parto normal, depois cesárea. Ela pode, pra mim, vamos supor, se a mulher fez cesárea a primeira vez, a segunda vai ser cesárea. Não, ela pode ter parto normal? Claro. Por que, gente? Pode. Eu sou esse caso, tá? Eu tive cesárea primeiro e depois fui um parto normal. Gente, sério, eu Pode sempre sim. pensei que se a mulher tivesse primeira, né, gestação cesárea, na segunda Já ia ser era. cesárea. Quando é um parto mais próximo do que o outro, tem alguns riscos, né? Então, de ruptura uterina e outras complicações quando é uma gestação muito próxima da outra e o primeiro parto foi cesárea. Mas, conforme as evidências, conforme os estudos, eles comprovam que um parto normal pós uma cesariana é muito mais benéfico para a mãe, para a recuperação, para
ali a parte hormonal pro bebê, pra tudo, né? Fora que quando a gente é mãe de segunda viagem, eu sempre falo, a gente já não tá mais ligando ali tanto pro parto, a gente tá ligando como que vai ficar o outro filho. Ah, o outro... É verdade. Quantas vezes eu vi gente ir lá com contração, parava a contração, eles falavam, e aí, ele já dormiu? É Ah, e verdade. ele comeu? Sério, gente? Porque a nossa cabeça fica no outro filho e já não Eu tá não muito quis ir ali. pro hospital. Minha bolsa tinha estourado, e aí meu menino tava com meu marido, aí a avó do meu esposo, Nath, isso é a bolsa. Eu não, acho que eu fiz xixi, me desculpa, eu fiz xixi. Ela, não, você tem que ir pro médico. Aí mas eu nunca fiquei longe do meu filho. Gente, eu nunca fiquei longe do meu menino. Foi a primeira vez, foi pra parir. E eu não queria ir, porque eu ia deixar meu menino em casa. Então a gente vê isso, essas mães ligadas muito nos filhos, né? Então, a gente sabe que a recuperação da cesariana é mais, às vezes, mais demorada, precisa mais ali da rede de apoio bem estabelecida para que seja um puerpério mais tranquilo, né? E favorável para essa mãe. E, no geral, é isso que acontece. E a maior dúvida é que a dor do parto nós combatemos com a verdade. Com certeza. Então a dor, ela é inevitável. De qualquer uma, de né? qualquer uma, mas o sofrimento ele vai ser opcional. Né? Então, como assim, Aline? Eu vou optar em sofrer ou não? Sim, você vai optar. É se preparando, meditando, visualizando esse parto, controlando a respiração e se entregando, porque quanto mais a gente resiste para aquela situação, mais doído vai ficar, mais sofrido vai ficar. Então, quando eu me entrego para aquelas contrações, sabendo que ela está trazendo meu bebê, isso torna mais leve. E dor é um conjunto de experiência. O que é dor para mim não é dor para Nath Cash, não é dor para Thalita. Então, cada uma teve uma experiência ao longo da vida em relação à dor. Eu acho que por isso que as mulheres não devem se comparar tanto com essas questões de rede social, né? Nem rede social, nem com elas mesmas, porque uma gestação é diferente da outra. Uhum. É totalmente diferente. Ela pode ter 2, 3 filhos com o mesmo marido e as gestações vão ser diferentes. As experiências vão ser diferentes. Eu também bato na tecla, gente, viva a sua experiência. Às vezes a gente ouve muitas coisas e chega muitas coisas até nós. Pegamos, às vezes, você nunca teve nenhum tipo de experiência, mas você tem a experiência da sua vizinha, da sua mãe, da sua irmã, da sua cunhada, Mas aí é da que sua todo cunhada. mundo entra pra palpitar, né? Pois é. Então, a gestante, a família, né, até o nosso papel também orientar quanto a isso, é filtrar essas informações, né, e não levar pro coração. Porque se a gente for levar tudo que a gente ouve por aí... E é só casos ruins, né? Sempre A maioria. tem amiga que teve uma complicação. Aí vai acontecer comigo também, que a minha amiga teve. Sempre tem. As minhas alunas sempre falam de algum caso e é um mais cabuloso do que o outro. Que o outro, é verdade. E como acho que a Thalita ou a Aline pode falar em relação à violência, né, obstétrica, que agora vem sido falado também mais e mais vezes. Vocês já vivenciaram alguma vez? Ai, que polêmica. E como que foi pra vocês como profissional? Se as duas tiver, pode falar. Se vocês puderem falar, não precisa citar nomes, Bom, mas a experiência. Eu trabalho em hospital com diversas equipes e às vezes a violência não é escrachada para você falar é uma violência obstétrica. Ela vem às vezes de forma sutil. Sabe, numa brincadeira, ou num falar, ou num olhar, ou não na frente da paciente, mas no corredor, sabe? Então, assim, o preparo na gestação, as escolhas que você faz durante a gestação, de equipe, de hospital, de quem vai estar ali com você, de quem vai acompanhar, vai fazer a diferença nessa questão. E também você conhecer e saber identificar qual é esses tipos de atitude Sim. caracterizados com violência. Muito mais, o seu acompanhante também está bem preparado, porque muitas vezes na hora do parto, a mulher tá lá, que a gente brinca que tá na partolândia. E quem tá ali consciente de tudo que tá acontecendo, que é o porta-voz dela nesse momento, é o acompanhante. Então, o acompanhante que tá no celular, ou querendo jogar videogame, igual eu já vi, Sério, gente? então, assim, é complicado. Nós costumamos falar que o acompanhante é o guardião do parto.
E às vezes a gente deixa muito claro que a doula não vai falar nada. Nós, como doula, não podemos interferir de forma alguma na conduta médica. Sim. Então, quem pode questionar, ou falar que eu não quero, é o acompanhante ou a parturiente. Uma forma de se munir é o plano de parto, que nós também orientamos. É um documento, né, reconhecido por lei, é direito da mulher, onde ela vai colocar os desejos dela, de como que ela deseja, o que aconteça em cada fase. E, então, é importante ela saber por que ela colocou aquilo e o acompanhante também. E caso queira questionar, olha, no meu plano de parto não está escrito isso. Nós presenciamos, infelizmente, né, algumas violências obstétricas, isso infelizmente é comum. Nós não falamos com a gestante depois, a parturiente, nossa, fizeram isso. Não, se ela não chegar até nós com a demanda, olha, Aline, eu percebi que aquilo foi violência, nós também não levamos. Até porque já é um momento difícil para a mãe, nós não sabemos como ela vai lidar com essa informação, então nós precisamos se doular depois. Então a gente liga uma para outra e chora e desabafa, porque é triste, mas ainda existe muita violência obstétrica nos dias de hoje, nos acompanhamentos. E quando a mãe, né, ela percebe isso, o que fazer depois? Vamos supor, ela percebe que ela sofreu violência, o que ela faz pós isso? Ela procura vocês, ela conversa com vocês? Como que é esse processo? Caso a mãe identifique, sempre nós orientamos a pegar o nome do profissional, o CRM. Hoje existe até advogadas específicas para violência obstétrica, que dá todo o suporte. A parturiente, ela tem até 5 anos após o parto para entrar com o processo, para ir atrás dos direitos. Só que, infelizmente, o que a gente ouve muito? Eu tô bem, meu bebê tá bem, isso que importa. Então, a gente até incentiva a mulher a abrir uma reclamação no hospital, né, a levar isso adiante para que outras não continuem sofrendo. Mas, normalmente, elas não levam adiante. Caramba. Eu sofri violência obstétrica no meu parto. Caramba. E como que foi, né? A Nath falou um pouquinho da gestação dela. Como que foi a gestação de vocês também, né? Vocês já tinham todo esse conhecimento ou não? Eu já era da área da saúde, né? Já trabalhava em centro de parto, mas a minha cabeça ainda era fechada por muitas coisas. Minha primeira gestação rompeu minha bolsa com 36 semanas, então, teoricamente, é um prematuro, e eu tava levantando para ir trabalhar, e não desenvolvi ali, não evoluiu o trabalho de parto. Não tive contração, não tive dilatação, isso foi, Deus, às 4h30 da manhã, era meio-dia e nada aconteceu. E aí, quando me ofereceram, né, vieram falar, olha, Thalita, nada aconteceu, você tomou antibiótico, porque a gente não sabia ali qual era o resultado do estrépito positivo, do estrépito, que era um exame que a gente faz na gestação. E quando é positivo, precisa tomar antibiótico, e quando é desconhecido também. E como o meu era desconhecido, eu precisei ficar esse tempo tomando ali o antibiótico, e nada aconteceu, e eles chegaram em mim e falaram, olha, você quer ir para cesárea ou você quer fazer uma indução de parto? E eu falo que se fosse no meu segundo, tivesse acontecido isso, eu teria optado por uma indução, porque depois que eu mudei de emprego, que eu saí da onde eu estava, eu vi que dava certo. O que não acontecia era uma indução correta, não dava tempo para o corpo trabalhar, não dava tempo da medicação fazer efeito, né? E que tem isso também, o famoso sorinho, que falam que é aí para antecipar o parto, acelerar o parto, ele tem o seu momento certo de ser utilizado. Se você coloca a ocitocina num corpo que o colo não está trabalhado, vai causar dor na paciente e não vai dar resultado na indução, que é ali a dilatação, descida do bebê. Então, naquela época, eu fiquei com medo, porque na onde eu estava, eu falava, a indução não dá certo. Eu vou ficar aqui, para não dar certo eu acabar numa cesárea com meu bebê prematuro? E aí eu fiz a minha escolha. Falei, não, me leva pra cesárea, porque meu bebê tá bem agora, tira ele bem. E, graças a Deus, tive algumas intercorrências, né, com anestesia, minha pressão baixou demais, teve que fazer algumas manobras comigo antes de começar a cesárea, enfim. Mas depois, eu e meu bebê ficamos bem e tá tudo certo. No segundo, eu já era doula.
E me preparei, fiz fisioterapia pélvica, fiz acupuntura, tava tudo lindo, maravilhoso, né? Mas eu tive diabetes gestacional, com uso de insulina, inclusive, e eu precisei agendar uma indução de parto. E aí, por indução para indução, decidi usar um método natural, que no meu caso deu certo. Então, depois que eu utilizei o método natural de indução de parto, eu entrei em trabalho de parto, evoluí, cheguei no hospital, já estava com 6 centímetros, fiz uma analgesia, que é a anestesia para o parto, com 8 centímetros, tive dilatação total, mas o meu bebê empacou. Caramba. Não descia mais, porque ele encaixou errado, ele encaixou defletido. E aí não descia mais, e aí começou a refletir no bem-estar do meu bebê. E aí, por segurança, eu acabei indo para cesárea também, mas entendendo que foi benéfico para mim ter passado por esse processo e para o meu bebê também, porque ele nascia melhor, né? E aí, refletindo esses dias, eu falei assim, nossa, eu também tive medo, eu também tive ansiedade, né? E escolhi uma cesárea por conta que o meu bebê tinha 36 semanas. Eu também me preparei para o parto, né, no segundo, porém eu não me preparei para os desfechos que ele podia dar e me senti frustrada. Então, eu levo até isso em questão para falar com as minhas pacientes, né, que é super importante se preparar, Deus da gestação, mas se preparar para todo o processo. Não é só se preparar ali para parto normal a qualquer custo, porque nenhuma profissão garante a via de parto. O que a gente garante é isso, é uma experiência positiva, acolhedora e segura para a mãe e para o bebê. Legal. E você, Aline, como foi a sua experiência? Bom, eu amei ficar grávida. Eu falava que eu queria ficar com o nariz grande, com os pés inchados. E eu vivenciei tudo isso. Então, minha DPP era 22/12. Tava com muito medo de cair no Natal. Mas ela deu os sinais no dia 15, no dia 14, na madrugada do dia 14, e nasceu no dia 15. Eu esperei em casa o máximo que eu pude. Cheguei no hospital com 7 centímetros de dilatação, com a minha doula. Fui muito maltratada quando eu cheguei no hospital. Para eu conseguir ter minha doula lá, eu tive que assinar vários documentos, ir antes no hospital, então foi bem tumultuado. Caramba. Tem essa dificuldade em alguns locais, por isso que é importante a gente conhecer, né? E aí, na troca do plantão, me levaram para cesárea, sem muitos argumentos. Caramba. Então foi algo bem ruim, não deixaram a minha doula entrar, não deixaram o pai da minha filha entrar no momento da anestesia, então eu fiquei sozinha. Eu tenho um argumento, você quer saber? Vou E aí passar plantão limpo, sem nada ali, ó. Foi que você falou, né, que você sofreu violência obstétrica. Sim, fizeram chacota com o nome da minha bebê, Caramba. por ser diferente, né? Então ela nasceu com um cortezinho aqui, porque já tava muito baixa. Provavelmente na hora de puxar, né, ela, porque eu já tava com quase dilatação total. Então foi bem ruim. Mas isso não fez com que eu perdesse essa esperança, esse gostar das gestantes. O ano passado eu estive nesse mesmo hospital, foi difícil entrar lá. Caramba. Mas eu pude ressignificar e presenciar ali um parto lindo dessa gestante ali. E eu saí de lá muito feliz. Até abracei a enfermeira e dei parabéns. Porque hoje, nesse hospital, quem faz os partos são as enfermeiras obstétricas. Então, eu fiquei feliz pela evolução, né, de estrutura do local. E aguardo aí, se estiver no plano de Deus, poder ressignificar e ter um parto normal, né? Sim. Ainda estou no prazo. Vamos correr contra esse prazo. E como que você lidou com essa situação, né? Que você falou que você passou, você já entendia, você já era doula, né? Não você era não doula. era doula. Eu tive a minha doula, mas eu não era. Ah. Foi bem difícil. Foi bem frustrante para mim ir para cesárea dessa forma, que assim, sem motivo. Isso teve impacto no meu puerpério. Eu tive baby blues, né? Que não chega a ser uma depressão, mas é ali um início. Meu leite não desceu. Caramba. Né? Então eu tive várias situações por conta dessa frustração, né? Foi bem difícil.
Legal. É histórias, né? E você pode hoje, com a sua história, ajudar É. outras mulheres e buscar sempre a evolução, né? Exato. E a gente sabe também que o puerpério emocional, ele dura até aí até 2 anos, né? Então, eu entrei no puerpério e logo veio a pandemia. Então foram muitas situações aí para lidar. Sim. Ô, Nath, fala pra gente um pouquinho sobre o pós-parto. Quando uma mulher ela pode começar a se exercitar depois aí da gestação? Tem um prazo? Tanto, acho que a mulher quando é parto normal é mais fácil, né? Tem mais, volta mais fácil. Mas e pra quem é cesárea? Como que é pra esses dois lados? Então, depende, né? Depende de como foi esse parto, a via de parto, se teve laceração, se a cesárea dela tá cicatrizando corretamente. A gente não estipula quando ela pode voltar, porque também tem a questão agora ela é mãe, o bebê nasceu e a gente não sabe como tá a rotina de sono dela. A gente precisa, elas acolhem, mas nessa hora o profissional que atende as mães também precisam acolher. Porque às vezes a mãe não tá tendo rotina de sono, às vezes ela não consegue uma rede de apoio para poder treinar. Se ela tem uma rede de apoio, às vezes ela só queria tomar um banho, lavar o cabelo. Então, depende muito da mulher. Mas o deambular já acontece no hospital, que é a caminhada, porque ela precisa ter essa movimentação. Assim, até na cesárea, né? Elas precisam caminhar no hospital, voltar a ter circulação. Até porque quando a mulher ela fica muito tempo acamada, isso que até as mulheres que ficam acamadas por alguma complicação na gestação, elas recebem fisioterapeutas que vão lá fazer exercícios com ela na cama. Então existe exercício para as pessoas acamadas também. Então não é repouso absoluto intacta lá. Não, existe alguém que vai cuidar, não é todo mundo, tá? Não é todo mundo que sabe cuidar desses casos. Mas o pós-parto depende muito de como que ela tá. E como que foi esse parto. Se teve alguma complicação, se a cicatriz está voltando. Isso vai muito do médico. Mas ela pode voltar o quanto antes. Ela pode voltar com exercícios respiratórios, com exercícios de mobilidade. Ela precisa levar movimentos articulares. É simples, mas é um movimento articular. E no tornozelo, a gente fala que precisa levar movimento. Porque a maioria das pessoas não sabem, mas a panturrilha é nosso segundo coração. Então, se a gente faz movimentos com a panturrilha, ponta do pé, flex, até mesmo aquele movimento que a gente conhece na academia, a gente faz com que o coração trabalhe melhor. Ou seja, a panturrilha legal, saudável, ela faz com que o sangue retorne. Então, o coração manda o sangue e a panturrilha ajuda a voltar o sangue. Então, se ela tem uma boa circulação, ela vai conseguir fazer com que esse sangue flua. Agora, se ela está parada, sem movimento, não importa se é só deitada ou só sentada, ela não vai ter os benefícios. E aí pode evoluir para algumas complicações, eventos tromboembólicos e pode chegar a caso, sim, da mãe perder a vida. Caramba. De eventos de trombofilia, esses casos. Mas depende de cada caso. Pode ser que o médico libere em 30 dias, pode ser que, por caso cirúrgico, libere em 3 meses, mas depende de cada mulher e da rotina dela. Tá amamentando, não tá? Tá dormindo, não tá? Tem rede de apoio, não tem? Já tive alunas que menos de 30 dias do bebê voltou a treinar. Mas a gente não volta com carga, a gente não volta colocando barra, colocando peso, a gente volta com exercício de mobilidade, às vezes com exercício com elastiquinho. É uma reabilitação de dentro para fora. Então não adianta chegar em mim e falar assim, Nath, ó, o médico liberou, eu posso voltar pro cross? Se for a um crossfit que seja adaptado para ela, tudo bem. Mas ela precisa voltar aos poucos. Toda cirurgia precisa. Tem cirurgias que precisa de um fisioterapeuta primeiro, para depois ir para o treinamento de força. Então a gente tem que ter esse olhar também. Tanto na gestação quanto no pós-parto, porque a gestante tem contraindicações também. E tem algumas que a gente tem que tirar algumas coisas dela. Então a gente precisa saber o que vale agora, né? Como adaptar, porque a gestação e o pós-parto é adaptação em tudo. Sim. E hoje, para você, qual é o seu maior desafio em trabalhar com essas gestantes? Gente, infelizmente, o meu maior desafio é o primeiro trimestre. Infelizmente. As meninas ficam com muito medo de perder o bebê no primeiro trimestre e acham que isso pode acontecer devido ao exercício físico. E, infelizmente, também tem médicos que não estudam o exercício físico. Não é que eles são desatualizados. Não, o médico ele entende de doenças, de complicações. Mas de exercício físico,
não é todo mundo que vai estudar, né? Ainda mais exercício físico na gravidez. Então, assim, existe muitos tabus que complicam esse meu serviço, que é o primeiro trimestre. O primeiro trimestre eu não posso nem contar pra ninguém porque eu vou perder, né? Então, elas ficam com medo de contar, elas ficam com medo de treinar. Mas é no primeiro trimestre que a gente consegue fazer, através do exercício físico e boa alimentação, a melhora da placentação. Então, se a gente treina no primeiro trimestre, que é um trimestre complicado, né? A gente consegue fazer com que essa placenta seja mais vascularizada. Ou seja, a gente consegue fazer o melhor transporte de oxigênio e nutrientes da mãe para o bebê. Legal. No primeiro tri. Se passar do primeiro tri, a gente não consegue melhorar essas veias, esses canais. Então, o primeiro tri é muito importante. Mas não são todas as grávidas que chegam para mim no primeiro trimestre. Legal. E para você, Aline, qual é o seu maior desafio hoje em trabalhar com as gestantes? Olha, o maior desafio é passar a segurança que elas precisam para confiar no que nós estamos falando, né? Porque se tá com jaleco, é a voz de Deus. E nem sempre. Então, é um desafio conquistar o coração dessas famílias, principalmente do acompanhante, para que eles possam entender o real papel deles, a importância deles estudarem junto com essa gestante. Então, é um desafio trabalhar com os acompanhantes, porque, como a Thalita disse, se um acompanhante despreparado, ele pode acabar com o parto da mulher. Então, Viu, homens? Estão escutando, homens acompanhantes das mulheres. Então, eu costumo falar para os meus acompanhantes que a mulher gera o bebê no útero e o homem gera na cabeça. Então, é importante ele participar. Hoje eu recebi uma mensagem de uma gestante e ela falou: meu marido comeu aquele manual que você mandou e ele voltou outro homem. Então, é muito importante. Esse é raro. A gente ter E você fica orgulhosa, Nossa, né? muito. No último treinamento que eu fiz uma dinâmica para eles poderem falar qual que era a cor que representava a emoção deles naquele momento. E teve um pai que falou assim: meu é bege, porque eu não queria estar aqui. E aí eu falei, ok, isso foi no começo. Aí no final eu repeti a dinâmica e perguntei de novo qual que é a cor. Aí ele falou, agora virou azul, porque eu tô tranquilo, porque agora eu tô sabendo. Eu falei, ufa, então é importante ir conquistando eles, porque na hora do parto é eu e ele. Então, se não tiver essa parceria, esse vínculo e essa confiança de que ele tá preparado, demora para fluir, às vezes pode atrapalhar um pouquinho. E pior que os homens não se preparam. É o importante ter esse acompanhamento com as doulas, porque o homem, ele acha que ele não é necessário. E às vezes a mulher também pensa, né, que, nossa, meu marido não lê. Eu era louca do que mandava coisas pro meu marido ler. Ele não leu nenhum, tá? Não leu nenhum. Por isso eu falei, nossa, isso aí é raridade. E os homens precisam saber que eles são importantes. Eles são necessários porque é eles que são a segurança da mulher. Né? A mulher tá ali, ela vai parir, mas é eles que vai estar lá também do lado. Vai, você consegue, é nosso filho. Força. E o homem tem que se preparar para isso. Mas normalmente eles que nos contratam no segundo parto. No segunda gestação, eles que nos contratam. Ele que vai logo, né? Precisa, a doula é a primeira coisa. E pra você, Thalita? Olha, eu compartilho da experiência aqui da Aline, que os acompanhantes é um dos grandes desafios, né? Eu fico muito maravilhada quando uma gestante fala, né? Ela foi me contratar e falou: olha, você conseguiu mostrar para o meu esposo a importância de um parto respeitoso. Então, é isso que a gente busca e a parceria deles faz total diferença. Além disso, dos acompanhantes, né, ter esse apoio e eles ter essa consciência que eles precisam estar ali presente, né? Tanto que, como os nossos acompanhamentos online, falar, não, eu vou fazer o acompanhamento, mas ela vai estar não sei aonde e eu vou estar no trabalho. Eu falei, não, assim não, vamos marcar um dia onde os dois estejam ali para compartilhar do mesmo tempo, ter essa atenção. Porque você no trabalho, você vai conseguir prestar aula ali? A gente até desliga a câmera para achar que a gente tá lá, mas não tá, não é isso? Então, além disso, eu acho que a comparação, acho que é um dos grandes fatores também, como a gente falou, da gente pegar a experiência de outros e trazer para nossa experiência, além do sistema,
né? É difícil vencer muitas vezes o sistema. Então, trazer essa consciência para a família, para elas conseguirem se posicionar nisso, também às vezes é difícil, porque aí entra a questão da violência obstétrica. Nossa, mas se acontecer alguma coisa com seu bebê, é responsabilidade sua. Qual mãe que vai querer algo mal pro filho, né? Então, não. Então, é difícil quando chega a esse ponto. Legal. Antes de encerrar nosso podcast de hoje, quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Vanessa, da Veja Personalizados, que faz as nossas canecas. Quero agradecer também a Thaís Balbino, da empresa Amarte, de viagens e turismo, voltado somente para as mulheres. Então, você, mulher, que quer descansar, que quer viajar, que quer participar de uma experiência do despertar do feminino, pode estar chamando a Thaís ou pode estar entrando em contato conosco também. Quero agradecer também a Kellen Souza Boutique, a Kelly que faz as nossas sandálias. Eu falo que a gente tá de Havaiana, mas sai no luxo. Olha isso aí, mulheres, você, mamãe, que tá saindo da maternidade. Sim. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente, dentro sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Oi, maravilhosas, tudo bem? Aqui é a Thaís Balbino, idealizadora da Amarte Viagens. Uma agência de viagens especializada em criar viagens com propósito para nós mulheres que queremos nos reconectar com a nossa essência feminina, com a natureza e viver momentos de bem-estar e relaxamento, além de muito autoconhecimento. Vivemos sempre correndo, sempre cansadas e fazendo tudo pelos outros e não fazendo nada por nós. Então chegou o momento de você se priorizar, de você se escolher e de você se amar. A Amarte nasceu para isso, para ser esse refúgio e esse convite para você entender que a vida sim pode ser mais leve e cheia de significado. Se você sente que é hora de dar esse passo, vem com a gente. Na Amarte é viver experiências que transformam a sua vida. Meninas, pra gente encerrar, gostaria que vocês deixassem a rede social de vocês, onde o pessoal pode encontrar. Quero uma enfermeira, uma doula, quero começar, né, a treinar. Então, se vocês puderem deixar a rede social, onde o pessoal pode encontrar vocês. Bom, vocês me encontram no Instagram, pela doulatalita.freita, ou se você precisar também de qualquer outro tipo de profissional, o nosso atendimento é como equipe multiprofissional, então nós conseguimos indicar vários profissionais. Não fique sozinha, procure sim alguém para estar do seu lado que é capacitado e ama o que faz, que é o meu caso. Então me chamem lá. Vocês me encontram no Instagram com @gestarporpropósito. E eu quero deixar um recado aqui que mulheres sabem parir e bebês sabem nascer. Então não deixe o medo paralisar, né? Se encha de coragem, de segurança para você viver aí a melhor experiência da sua vida de forma respeitosa, independente da via de nascimento. Legal, Nath. Bom, vocês me encontram no Instagram como Nath, igual da NathCast, mas é Nath Maesc, é bem difícil, maesc.personal.
Lá não tem muitas coisas, mas eu sempre trabalho individualizado. Então, vocês conseguem ter tanto remoto, não tem desculpa, de uma consultoria online, quanto também no trabalho presencial. E se eu não conseguir ir no presencial, nós também trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, que tem pessoas que são especializadas para trabalhar com gestante pós-parto. Não é qualquer personal que trabalha com esse nicho. Nós temos um site que é PGPP, Personal Gestante Pós-Parto, que tem só pessoas credenciadas de todo o mundo. Legal, meninas. Gratidão por vocês estarem Obrigado. aqui, por contar um pouquinho das histórias de vocês, da experiência também, né? E também falar um pouquinho da importância das profissionais nesse momento da mulher. E se você chegou até o final deste podcast e ainda não curtiu, deixe sua curtida, deixe o seu comentário que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse conteúdo, compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam. E eu espero vocês no próximo Natcast.